Então, pessoal, hoje vamos ter uma aula experimental. O nosso curso se iniciará no dia 1º de junho, tá? E eu estou preparando, pessoal, outras apostilas. Não vai ser as mesmas apostilas do curso anterior, tá? Vai ser um curso totalmente renovado, um curso super atual. Então, pessoal, pode ter certeza, você que vai adquirir o nosso curso, pode ter certeza que você vai chegar na prova super preparado para essa prova, tá? Então, vamos aqui resolver aqui as questões, pessoal, da última prova, algumas questões, tá? Então, aqui nós temos a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte. Estou gravando, sim, dona Laudicé. A primeira questão diz o seguinte. As informações apresentadas no quadro a seguir foram retiradas da folha de pagamento do mês de setembro de 2022, a ser paga em outubro de 2022, da Limpando e Brilhando Limitada. Aí aqui ele deu o quadro 1, pessoal, e deu os dados, né? Valor bruto de salários a pagar 200 mil, contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária dos empregados, imposto retido na fonte FGTS. Considerando exclusivamente as informações e os valores apresentados no quadro 1, a contabilização das informações extraídas da folha de pagamento provocarão um aumento do passivo circulante. Então, pessoal, a questão está pedindo quanto é o aumento do passivo circulante, tá? Pessoal, essa questão aqui, para quem foi aluno do nosso curso, era questão que você faria em menos de 2 minutos, tá certo? Era uma questão que você faria em menos de 2 minutos. Agora, vamos lá resolver a questão aqui na maior tranquilidade, tá? Antes de resolver a questão, vamos aqui a alguns dados, ó. Aqui, pessoal, a folha de pagamento é um registro responsável por documentar todas as informações acerca da remuneração dos colaboradores. Colaboradores aqui quer dizer os funcionários da empresa, né? Trazendo à soma todos os valores pagos pela empresa. Também pode ser chamada de holerite. Pessoal, só por curiosidade, tá? Holerite se refere a um nome de um camarada que trabalhava no censo dos Estados Unidos na década, aliás, no século retrasado. Então, o nome dele era Herman Holerite. Aí ele inventou lá uma máquina que fazia os cálculos tudo certinho. Então, Holerite, pessoal, se chama por causa deste camarada, tá? E aí nós temos as despesas da empresa. Quais são as despesas da empresa? É o salário bruto, horas extras, comissões, gratificações, INSS patronal e FGTS. Isso aqui, pessoal, são os principais despesas da empresa. Fora essas despesas da empresa, aí tem os descontos. Esses descontos aqui se referem aos funcionários, tá? O que são descontos? Valores subtraídos do salário bruto e repassados para terceiros. Nesse caso, o terceiro aqui, pessoal, é o governo, tá? Normalmente é o governo, às vezes o funcionário faz um empréstimo consignado, e você tem que tirar desse contra-cheque dele, tá, pessoal? Então, aí, normalmente, a questão coloca como órgãos arrecadadores, tá? Exemplos, contribuições sindicais, contribuição para a Previdência, parcela do empregado, o imposto de renda retido na fonte. Observe, pessoal, que só nesse momento aqui, ó, já temos um detalhezinho que você tem que estar atento, tá? Nós temos 2 tipos de INSS. Nós temos o INSS patronal. Esse INSS patronal, quem paga é o patrão. E nós temos o INSS do funcionário, né? O INSS do empregado, tá certo? Aí, pessoal, nós temos aqui os encargos sociais, os tipos, né? Os encargos sociais é calculado sobre o bruto da folha de pagamento das empresas, entrega a despesa de salário da empresa, exemplos. Encargos da Previdência, parte da empresa, também chamado de patronal, e FGTS. Aqui, ó, eu estou só mostrando que são os mesmos descontos, mas só que aqui dá o nome de encargos sociais, tá? Aí nós temos aqui um adendo, pessoal, salário família e salário maternidade. O salário família e o salário maternidade, quem paga é o governo, tá? Como é que o governo paga? Quando a empresa vai pagar o INSS, pessoal, no mês, aí ele já desconta o salário maternidade e o salário família, se o funcionário tiver direito, tá? Pagos pela empresa e compensados posteriormente pelo governo, por meio de créditos de obrigações previdenciárias. Não são contabilizados pela empresa como despesa,
são contabilizados pela empresa como salários a pagar, passivo. Aí a gente vai ver isso aí durante o curso, nós vamos ter várias questões desse assunto, tá? E aqui, pessoal, só para completar, ó, nós temos as compensações. O que são as compensações? Quando a empresa adianta alguma coisa para o funcionário. Por exemplo, o adiantamento de salários, adiantamento de 13º e adiantamento de férias. Então, isso aí são as compensações, tá? Aí aqui nós temos aqui as principais despesas mais comuns da empresa, pessoal: salários, hora extras, DSR, INSS, FGTS e o Vale Transporte. E aqui nós temos os descontos do funcionário, os mais comuns: INSS, o imposto de renda retido na fonte e o Vale Transporte. Observe, ó, que aqui nós temos o Vale Transporte do funcionário e Vale Transporte da empresa, tá? Pessoal, esse Vale Transporte do funcionário é que a empresa desconta 6% do funcionário. E esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para a empresa, ele entra na empresa como uma receita, tá? Aí a gente também vai ver isto aqui durante o curso. Aí aqui eu fiz um adendozinho, pessoal, só para a gente observar aqui um rascunhozinho aqui, ó. Aqui eu tenho uma empresa, tá? A empresa paga o seu salário para o funcionário vai ter que pagar para o governo. Só que ele não paga diretamente para o governo. O que é que ele faz, pessoal? Ele pega a parte do seu salário e dá para a empresa. Aí a empresa pega o que ela tem que pagar para o governo, junta com o do funcionário e manda tudo para o governo, tá? E o governo, quando ele tem alguma coisa para pagar, ele paga diretamente no salário do funcionário. Diretamente, que eu digo é o seguinte: a empresa desconta e esse dinheiro do funcionário, pessoal, quem paga é o governo, tá? Feito isto, vamos resolver a questão agora, né? A questão, pessoal, é uma questão bem simples mesmo, mas a gente tem que saber esses detalhes aqui, tá certo? Ele quer saber o passivo circulante. Então, eu vou abrir aqui um razonete. Esse razonete, pessoal, eu vou colocar como uma conta do passivo circulante, tá? Passivo circulante. Aí nós temos aqui, ó, valor bruto de salários a pagar, 200 mil. Isso aí, pessoal, é a despesa de salário da empresa. Como é que é este primeiro lançamento? Este primeiro lançamento, pessoal, ele é realizado antes do final do mês. É este lançamento aqui, ó. Você vai fazer este lançamento, ó. Debita despesas de salários, e credita, deixa eu colocar aqui, debita despesa de salários e credita salários a pagar. Foi no valor de 200 mil. Observe, pessoal, que despesa de salários é uma despesa. E salários a pagar é um passivo circulante. Então, é de 200 mil. E esses 200 mil, pessoal, está sendo creditado. Então, ele vem para cá, ó, creditado 200 mil, tá? 200 mil. Depois nós temos contribuição previdenciária patronal. Quem paga, pessoal, é o patrão, tá? Patronal vem de patrão, 40 mil reais. Como é que é este lançamento? É isto aqui, pessoal. Vou colocar aqui o número 1 e agora eu vou fazer o número 2, ó. Eu debito uma despesa, tá? Essa despesa, pessoal, despesa com INSS. E eu vou creditar INSS a pagar. Observe que despesa com INSS, pessoal, é uma despesa. INSS a pagar é um passivo circulante. E foi no valor de quanto? De 40 mil. No lançamento contábil, você tanto faz colocar só embaixo, como você pode colocar nos dois lugares, tá? Embaixo e em cima. Então, eu vou colocar aqui 40 mil também, tá? Agora, observe, ó, despesa, tá? E aqui é passivo circulante. Então, o que vem para o passivo, pessoal, é só esses 40 mil, tá certo? Então, vem para cá, 40 mil reais. Estão entendendo até agora, pessoal? Ok, então vamos lá, continuando. Agora, nós temos o próximo, ó. Aí nós temos o próximo lançamento.
contribuição previdenciária dos empregados. Aqui, pessoal, é um desconto que a própria empresa já faz diretamente do salário do empregado. E esse dinheiro vai para onde? Vai para a empresa, para depois a empresa pagar para o governo, tá? Então, é a contribuição dos empregados. Como é que é este lançamento? Este lançamento é isto aqui, pessoal, ó. Tudo que a empresa for descontar do funcionário, pessoal, ele vai tirar de onde? Vai tirar de salários a pagar, tá certo? Então, qualquer dinheiro que a empresa for descontar do funcionário, vai tirar de salários a pagar. E como é que eu tiro de salários a pagar? Pessoal, observe que o primeiro lançamento que eu fiz foi um crédito. Então, tudo que eu for tirar do funcionário, eu vou debitar. Então, eu vou debitar o quê? Vou debitar salários a pagar. E vou creditar o quê? Vou creditar INSS a recolher ou INSS a pagar, tá? O mais certo é a recolher, mas aí as bancas também não observam muito isto, não. Ela quer somente saber se é um passivo, tá? E aqui, pessoal, nós temos um passivo circulante, ó. Por que que é um passivo? Porque tudo que terminar em a pagar, pessoal, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa terminou em apagar é passivo, tá certo? Então, ó, qualquer conta que terminou em apagar é um passivo. Então, aqui nós temos um fato permutativo no passivo. No valor de quanto? No valor de 22 mil. Isto aqui não altera o passivo circulante, tá? Não altera o passivo circulante. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, ó, vou fazer bem devagarinho aqui para você entender, ó. Eu vou debitar salários a pagar, 22 mil, é um passivo, ó, 22 mil, tá? E vou creditar o quê? O INSS a pagar, é um passivo também, 22 mil aqui, tá? Então, é um fato permutativo, que na realidade nem precisava eu colocar, ó, nem precisava, tá? Mas eu coloquei aqui só para você ver que é um passivo que permutativo, ou seja, não vai alterar o valor do passivo circulante, tá certo? Ok, vamos lá continuar. O número 4. O número 4, pessoal, imposto de renda retido na fonte, do mesmo jeito do INSS. Você vai tirar dos salários a pagar dele e vai para o imposto de renda, tá? Então, vai ser este lançamento aqui, pessoal, este 4. 4 vai ser o seguinte, você vai debitar e vai creditar. Vai debitar o quê? Salários a pagar. Por que que você debita salários a pagar? Porque você está tirando alguma coisa do funcionário. Então, pessoal, toda vida que eu debito salários a pagar, é porque eu estou tirando alguma coisa do meu funcionário, tá certo? Então, eu estou tirando. E estou mandando para onde? Eu estou mandando para o imposto de renda retido na fonte a pagar. Imposto de renda retido na fonte a pagar. Observe aqui novamente, ó, a pagar. A pagar. Toda vida que tiver a pagar, a gente já sabe que é um passivo circulante. Outro fato permutativo, não altera o passivo circulante, tá? Foi no valor de quanto? Foi no valor de R$7.000. E, por último, nós temos o número 5, tá? Professor, não precisa colocar, pois eu quero passivo, e ele debita também. Exatamente, mas aí eu coloco só para quê? Para a gente colocar, pessoal? Só para efeito de aprendizagem, tá? É só para efeito de aprendizagem. Ó. Coloco 7.000 aqui debitando e 7.000 aqui creditando. A dona Laudicea está perguntando se precisa colocar. É bom colocar só para efeitos de aprendizagem e também você não se enganar no final, tá certo? Agora vamos para o próximo aqui, ó, o quinto. FGTS. Pessoal, o FGTS é uma despesa da empresa, tá? O FGTS é uma despesa da empresa. Como é que eu faço esse lançamento? Isto aqui, ó, debito despesa com FGTS e credito FGTS a pagar ou a recolher, tá? A pagar. Então, vou botar aqui a pagar. Despesa com FGTS é uma despesa. Despesa é uma conta de resultado. FGTS a pagar, pessoal, é uma conta do
passivo circulante. E foi no valor de quanto? Foi no valor de 16 mil. Só o que vai para o razonete, pessoal, é o passivo circulante, tá? 16 mil. E ele está creditando. Então, eu coloco aqui, ó, creditando 16 mil, tá? Feito isto, pessoal, a questão está perguntando quanto é que vai sobrar aqui, ó. A questão queria saber isto aqui, tá? Vamos ver quanto é que vai dar este valor aqui, ó. Só na continha aqui, pessoal, você pode fazer o seguinte, ó, você pode eliminar 7 com 7, 22 com 22, vai sobrar 240, 256 mil, tá? 256 mil. Melhor fazer o razonete para entender. Exatamente, dona Aline, 256 mil. Eu venho aqui, pessoal, na resposta e marco a letra B, tá? Pessoal, conseguiram entender? Quem fez a prova e acertou essa questão? A dona Laudice acertou a questão na prova, a dona Nayara acertou, a dona Yara, o seu Victor está dizendo que errou na prova. É assim mesmo, pessoal. Mas agora, ó, garanto para vocês que durante o curso nós fizemos muitas e muitas questões disso aqui na prova, tá? Aliás, fizemos muitas questões no curso. Então, quando chegou na prova, não ficou tão difícil, não é isso? Agora, vamos para a segunda questão. A segunda questão, pessoal, a segunda questão é uma questão sobre ativos intangíveis, tá? Aí ele diz o seguinte, para melhorar o controle e geração da informação mais tempestivas, a Açoplanos S.A. iniciou um projeto. Eu tinha acertado, mas acabei somando pegadinha, deu 278, acabei errando, troquei, exatamente, por isso que tem que fazer o razonete. Iniciou o projeto de desenvolvimento de um software para controle de etapas de processo produtivo. A companhia incorreu nos seguintes gastos de projetos. 1 de março de 2019 a 31 de agosto de 2019 foram gastos 10 mil em uma fase considerada de pesquisas, na qual várias indefinições quanto à funcionalidade do software foram avaliadas. Em 1 de setembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020 foram gastos 30 mil, mas não foi possível segregar. Segregar, pessoal, é separar, tá? Segregar os valores entre as fases de pesquisa e de desenvolvimento. Em 1 de fevereiro de 2020 a 30 de 6 de 2020 foram gastos 110 mil na fase de desenvolvimento do software. Nesta fase foi comprovada a efetividade do software, bem como a geração de benefícios econômicos futuros com a sua utilização. Ainda foram gastos 15 mil com treinamento de funcionários do Departamento de Produção para a utilização do software. Em 1 de julho de 2020, nesta data, foi avaliado que o software estava apto e disponível para uso. A companhia realizou o teste de recuperabilidade do ativo e avaliou que o valor em uso do software era 130 mil. A vida útil do software foi estimada em 5 anos, com valor residual de 10%, amortizado pelo método linear. Em 31 de dezembro de 2022, a companhia vendeu o software para um concorrente por 65 mil, tendo em vista ter adquirido outro software. Considerando unicamente as informações apresentadas e o disposto na NBC TG 04R4, o resultado com a venda do software em 31 de dezembro de 2022 foi de lucro de 4.500, lucro de 10 mil, prejuízo de 3.750 ou prejuízo de 6.500. Então, pessoal, aqui é uma questão de ativo intangível e, ao mesmo tempo, depreciação. Aliás, aqui, como é para o intangível não tem depreciação, tem amortização. E, ao mesmo tempo, o teste de recuperabilidade, impairment, ou seja, 3 em 1, tá? 3 em 1. Então, primeiro vamos ver o que é o ativo, pessoal, o intangível. Aí, ó, ativo intangível. Definição. É um item não monetário, tá? Eu coloquei C, mas é para estar aqui como item não monetário. Item não monetário. Ser identificável e não possuir substância física. Então, pessoal, o ativo intangível é um item não monetário, identificável e não possui substância física. Por exemplo, uma marca, pessoal,
ele é identificável, mas ele não possui substância física, tá? Então, é um ativo intangível. O ativo intangível, pessoal, ele, para ser intangível, ele tem que ter 3 características, ó. Identificado, controlado e gerador de benefício econômico futuro. Aí, ó, um ativo é classificado como intangível quando atende os 3 requisitos cumulativamente. Então, pessoal, ele tem que ser identificado, controlado e gerador de benefício futuro. Aí aqui nós temos, ó, um ativo é identificado quando? Quando for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado individualmente ou junto com um contrato ativo ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade. Ou quando resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separados à entidade ou de outras obrigações. E aí, pessoal, o que é um ativo intangível é controlado quando? Quando a entidade detém o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados pelo recurso implícito e restringe o acesso a terceiro a esses benefícios. Por exemplo, pessoal, um ativo intangível controlado que a gente vê quase que todos os dias, principalmente nas cidades grandes, é quando tem aqueles negócios que o cara paga ali quando vai passar de uma cidade para outra, normalmente é o pedestre lá que a pessoa paga. Todas as vezes ali vai passar o carro e tem que pagar. Ali, pessoal, é um ativo intangível, tá? Um pedágio, exatamente. Um pedágio, pessoal. Um pedágio, quando uma concessionária pega aquele pedágio que paga, normalmente o que é que eles fazem? Normalmente eles fazem um contrato com o governo de 20, 30 anos. E aí, quem é que está controlando? Ali, pessoal, é um ativo do governo, mas, ao mesmo tempo, como a empresa está pagando e está controlando, então, aquele ativo intangível durante aqueles 20 anos vai pertencer a quem? A empresa que foi a vencedora desse tal contrato, tá? Então, ele está sendo controlado por aquela empresa. Então, ó, restringe o acesso de terceiros a esses benefícios. Então, se você não tiver o dinheiro, você não passa naquela estrada. É desse jeito assim. Então, está restringindo, tá certo? Terceirizado, exatamente. Aí, continuando aqui, pessoal. Um ativo intangível é gerador de benefício econômico futuro quando a entidade pode incluir a receita de vendas de produtos ou serviços, redução de custos ou outros benefícios resultantes do ativo. Por exemplo, o uso da propriedade intelectual em um processo de produção pode reduzir os custos de produção futuros em vez de aumentar as receitas futuras. Então, pessoal, às vezes também tem o seguinte, que você tem um ativo ele não vai gerar receita, mas vai diminuir os custos. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, ó. Eu tenho na minha empresa 6 funcionários, tá? Eu tenho 6 funcionários. Aí eu peguei e comprei um ativo intangível, pessoal, que é um software. Com esse software, o que é que vai acontecer? Eu não preciso mais de 6 funcionários, agora eu só preciso de 3 funcionários, ou seja, não vai gerar receita no momento, mas ele vai diminuir os custos. Então, o ativo intangível, pessoal, ele pode gerar receita ou pode diminuir os custos, tá? Aí aqui, ó, um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se atender a 2 requisitos simultaneamente. Isso aqui, pessoal, muito importante, ó. Seja provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuídos ao ativo serão gerados em favor da entidade. O custo do ativo pode ser mensurado com confiabilidade. É o caso dos pedágios. Quando a empresa vai fazer o contrato com pedágio, pessoal, o que é que ela vai observar? Ela verifica se vai ser provável que os benefícios econômicos fluirão para a empresa. E ele possa ver que o custo possa ser mensurado com confiabilidade, tá? Aí aqui, ó, nós temos o reconhecimento de um ativo, né, pessoal? O ativo ele é reconhecido quando ele é um item não monetário, identificável e não possui substância física. E o ativo intangível, reconhecimento, provável geração de benefício econômico e o custo pode ser mensurado com confiabilidade. Foi o que nós vimos agora aqui, ó, tá? Aí, continuando, pessoal, importante, ó, regra geral.
Um ativo intangível gerado internamente não é reconhecido nas demonstrações contábeis, pois o CPC 04 discorre que os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes, etc., não pode ser separado dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. Portanto, esses itens não são reconhecidos como os ativos intangíveis. Mas tem um detalhe muito importante aqui, pessoal. Atenção! Existem exceções a essa regra, pois nos casos em que os ativos intangíveis gerados internamente atendem aos requisitos de reconhecimento, fica a empresa obrigada a reconhecer esses intangíveis em suas demonstrações contábeis. Por exemplo, pessoal, a marca, ela não é reconhecida naquele momento no ativo, tá? Mas, dependendo da situação, ela vai ser. Por exemplo, eu tenho um curso aqui, né? Curso Professor Moreira. É uma marca que não é conhecida. Então, pessoal, mesmo que eu diga que a minha marca é muito boa e tudo mais, praticamente ela não tem muito valor comercial. Por quê? Porque não é um curso muito conhecido. Mas uma marca Coca-Cola, se a Coca-Cola fosse vender, pessoal, o que valia mais era o quê? A sua marca, tá? Então, neste caso aqui, é um ativo intangível, ou seja, é um valor que não é mensurado, você não mensura ali aquele ativo, tá? Agora aqui, pessoal, quando o ativo é gerado internamente, ele tem duas situações, ó, pesquisa e desenvolvimento, tá? A pesquisa é a investigação original e planejada, realizada com a expectativa de adquirir novo conhecimento e entendimento científico-técnico. Então, na fase de pesquisa, pessoal, você vai observar se aquele ativo vai ser bom ou não para a empresa. Então, você já verifica ali mais ou menos na fase de pesquisa, tá? E no desenvolvimento? O desenvolvimento é a aplicação dos resultados da pesquisa ou de outros conhecimentos em um plano ou projeto visando a produção de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou substancialmente aprimorados, antes do início da sua produção comercial ou de seu uso. E aqui, pessoal, eu trouxe o quadro que é o matadorzinho aqui, ó. Ativo intangível gerado internamente, tá? Na fase de pesquisa, pessoal, ele é considerado despesa, tá? Na fase de pesquisa, ele é considerado despesa. Aí, normalmente, um ativo intangível, ele tem três fases, ó. Esta primeira fase aqui é a pesquisa. A segunda fase, ó, não é possível separar os valores entre fases de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, você não sabe se vai dar certo ou não, mas já está quase pronto, pessoal, mas você não sabe se vai dar certo ou não. Então, neste caso, a gente considera ainda como uma despesa, tá? E, por último, é a fase de desenvolvimento. Neste caso, é um ativo intangível. Então, neste caso, já é um ativo intangível, tá? E aí, pessoal, feito isto, olha aqui o detalhe. Aí aqui nós temos a fórmula da amortização de um intangível, tá? A amortização acumulada é igual ao custo de aquisição menos o valor residual multiplicado pela vida útil, tá? O ativo intangível tem amortização, o imobilizado tem depreciação, tá, pessoal? Então, quando se falar em amortização, é um ativo intangível. Quando se falar em depreciação, é um imobilizado. Feito isso aqui, pessoal, agora vamos resolver a questão, tá? Eu vou pegar esses dois quadrinhos aqui, ó, e vou levar para cima para a gente resolver a questão, tá? Vamos lá. Então, vamos apagar aqui, ó, para a gente resolver a questão, tá, pessoal? A questão poderia ser resolvida só com esses dois quadros aqui, pessoal, mas eu preferiria que você observasse tudo aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu só mandar aqui um link aqui para o pessoal aqui.
Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Para melhorar o controle e geração de informação mais tempestivas, a Aço-Plano S.A. iniciou um projeto de desenvolvimento de um software para controle de etapas de processo produtivo. A companhia incorreu nos seguintes gastos no projeto. De 1 de março de 2019 a 31 de agosto de 2019, foram gastos 10 mil, em uma fase considerada de pesquisas, na qual várias indefinições quanto à funcionalidade do software foram avaliadas. Aí, pessoal, eu venho aqui no quadro, ó, esta fase de pesquisa é considerada uma despesa, tá? Então, esse aqui não é ativo intangível. Então, isso aqui é uma despesa. A despesa, pessoal, não entra para saber o custo do intangível, tá? Aí, aqui, ó. Em 1 de setembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, foram gastos 30 mil, mas não foi possível segregar os valores entre fases de pesquisa e de desenvolvimento. Então, pessoal, professor, do teste de recuperar tudo que foi gasto com ativo fica para trás, correto? Correto, mas aí a gente vai ver aqui neste caso aqui, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Em 1 de setembro a 31 de janeiro, foram gastos 30 mil, mas não foi possível segregar entre fase de pesquisa e desenvolvimento. Vamos ver o que é que acontece, pessoal. Não é possível separar os valores entre as fases de pesquisa e desenvolvimento, então isso aqui é considerado uma despesa. Então, essa segunda parte aqui, pessoal, também é uma despesa, tá? Em 1 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020, foram gastos 110 mil na fase de desenvolvimento do software. Nessa fase, foi comprovada, pessoal, a palavra-chave aqui, ó, foi comprovada a efetividade do software, bem como a geração de benefícios econômicos futuros com a sua utilização. Então, isso aqui, pessoal, a gente já sabe que esse 110 mil vai ser o quê? Um ativo intangível, tá? Então, isso aqui vai ser um ativo intangível. Ainda foram gastos 15 mil com treinamento dos funcionários do Departamento de Produção para utilização do software. Pessoal, treinamento, você já sabe que é uma despesa, tá? Treinou, o software já está pronto, você vai treinar o pessoal, é uma despesa. Então, neste caso aqui, pessoal, esse treinamento com o pessoal é uma despesa, tá? Em 1 de janeiro, nesta data, foi avaliado que o software estava disponível para uso. A companhia realizou teste de recuperabilidade do ativo e avaliou que o uso do software era de 130 mil. Então, pessoal, primeira coisa, quando você vai fazer o teste de recuperabilidade, você tem que olhar o valor contábil, tá? Então, quanto é o valor contábil do ativo? O valor contábil do ativo, pessoal, o valor contábil do ativo é 110 mil. O valor contábil do ativo é 110 mil. E o valor recuperável? O valor recuperável, pessoal, é quando eu realizo o teste de recuperabilidade. E ele estava no valor de uso de 130 mil. Então, o valor recuperável, 130 mil, tá? Aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe, pessoal, é o CPC 01, diz o seguinte, ó. Nenhum valor contábil pode estar acima do seu valor recuperável. Se o valor contábil estiver acima do valor recuperável, você registra uma perda. Se estiver menor, você não faz nada. Então, neste caso aqui, pessoal, o valor contábil está menor do que o valor recuperável. Então, o valor contábil menor do que o valor recuperável. Então, significa o quê? Que você não faz nada. Então, o valor contábil é o que vai estar registrado no balanço patrimonial, tá? Então, pessoal, no balanço patrimonial vai estar o meu valor contábil registrado por quanto? Por 110 mil. Aí foi o que aconteceu aqui, ó. A vida útil do software foi estimada em 5 anos, com valor residual de 10%.
amortizado pelo método linear. O que é o valor residual, pessoal? O valor residual é o seguinte, é que depois dos 5 anos, esse ativo vai ser vendido por quanto? Por 10% do que ele está registrado. Então, ele foi registrado por 110 mil, depois de 5 anos, eu posso vender esse ativo por 11 mil, que é 10%, né? Por 11 mil. Se eu vender a mais, eu estou tendo lucro. Se eu vender a menos, eu estou tendo prejuízo, tá? Então, o valor contábil dele é 100 mil. Agora, vamos resolver a questão, pessoal. Agora, vamos aqui, ó. Tá? Quanto é o custo de aquisição? O custo de aquisição, pessoal, foi 110 mil. Quanto é o valor residual? A própria questão já disse, ó. O valor residual foi de 10%, ó. Valor residual de 10%. Então, vamos ver aqui, ó. Valor residual de 10%, tá? E a vida utilizada sobre a vida útil. Pessoal, você tem que olhar a vida utilizada e olhar a vida útil, tá? Então, essa aqui é a fórmula geral da depreciação. A gente vai ver isso aí no nosso curso, pessoal. Nós temos várias questões, inclusive, durante o curso, vamos resolver todas as questões da banca consultando esse assunto, tá? Então, qual é a vida utilizada aqui, pessoal? Aí você vê aqui, ó. Em 1 de julho de 2020, nesta data foi avaliado. Cadê? Onde é que ele... É quando ele está pronto, ó. Em primeira tal, ainda foram gastos 15 mil... Foram gastos 110 mil na fase... Tá. Nesta fase foi comprovada a eficiência, bem como a geração de benefício no futuro, ainda foram gastos 115 mil com treinamento, tal. Em 1 de julho, nesta data, foi avaliado que o software estava apto. Então, pessoal, eu começo a depreciação a partir de quando? De 1 de julho de 2020, tá? Então, eu começo a depreciação a partir de 1 de julho de 2020, tá? Cadê quem foi que pediu aqui? Então, eu vou começar a minha depreciação a partir de 1 de julho, tá certo? Então, vamos ver aqui, pessoal. 1 de julho. Aí, eu venho aqui, ó, eu vou olhar aqui, né? Eu começo a depreciação 1/7/2020. Aí, eu vejo aqui quando for o teste, pessoal. A vida útil foi estimada em 5 anos, com valor amortizado em 31 de dezembro de 2022, a companhia vendeu o software. Então, pessoal, eu vou depreciar de 1 de julho de 2020 até quando? Até 31 de dezembro de 2022, tá? Aí, o que é que eu faço? Quando eu tenho estas datas, pessoal, quando eu tenho estas datas, eu vejo a vida utilizada, ó. Eu comecei a usar o software quando? No dia 1º de julho de 2020. Então, pessoal, a partir daí eu comecei. E foi até quando? Foi até 31 de dezembro. Então, isso aí é a minha vida utilizada. Aí eu vejo aqui, pessoal, eu usei quantos meses? Vamos ver aqui, ó. 6 meses. 6 meses em 2020. 12 meses em 2021 e 12 meses em 2022. Então, eu usei quantos meses, pessoal? 12 com 12, 24, com 6, 30 meses. Então, pessoal, 30 meses é a minha vida utilizada. Vida utilizada é o período que eu usei esse ativo, tá? Então, a minha vida utilizada foram 30 meses. E qual é a vida útil desse ativo intangível? A vida útil desse ativo, pessoal, você volta lá na coisa e diz, ó, a vida do software foi estimada em 5 anos. 5 anos, pessoal, corresponde a quantos meses? A 60 meses, tá? Então, aqui, ó, vida utilizada 13 meses e vida útil 60 meses. Pronto, pessoal. Feito isto, aí a gente responde a amortização acumulada, tá? Aí eu venho aqui, ó. A vida utilizada 30 meses e a vida útil 60 meses, tá?
Ah, professor, é muito difícil a gente ver isso aí. Aqui, pessoal, é porque hoje é a primeira aula, então não dá para a gente ir para os detalhes bem direitinho, tá? Mas durante o curso nós fizemos tantos exercícios que a gente vê isso aqui na maior facilidade, tá certo? Então, feito isto, vamos ver quanto é que vai dar esse valor aqui, pessoal. Vou trazer um pouquinho mais para cima aqui, ó. Olha aqui, ó, como é que vai ficar. 110 mil menos 11 mil, 10% de 110 mil é 11 mil, tá? Que vai dar quanto? Que vai dar 99 mil. Que multiplica 30 sobre 60. Veja quanto é que dá aí, pessoal. Professor, sempre contamos a contar do primeiro mês? Não. A depreciação começa a contar a partir do momento em que o ativo está pronto para uso, tá certo? Então, a partir do momento que a questão disser assim, ó, o ativo ficou pronto para uso tal dia, então, a partir dali começa a depreciação, tá certo? Então, a partir dali começa a depreciação. Então, o Vitor já fez aqui as contas, pessoal. Deu 49.500, tá? E o que é 49.500? 49.500, pessoal, é a amortização acumulada, tá? Agora, vamos ver a resposta da questão. Aí, a gente vem para cá, pessoal. Vou abrir outra página aqui, ó. Uma questão que, na realidade, pessoal, só ficou grande agora porque eu fui explicando bem devagarinho, tá? Aí, você faz isso aqui, ó. Você bota valor contábil, foi 110 mil. Aí você vai registrar uma amortização acumulada de 49.500. E aqui, pessoal, eu tenho o meu novo valor contábil, tá? Novo valor contábil. Quanto é o novo valor contábil? 110 mil menos 49.500. 110 mil menos 49,5, que dá 60.500. Ok. Aí, pessoal, feito isto, vamos ver o que é que a questão está pedindo, tá? Aí você vem para cá, ó. A vida foi 5 anos, com valor residual de 10%, amortizado com modo linear. Em 31 de dezembro, a companhia vendeu o software por um concorrente por 65 mil, tendo em vista ter adquirido outro software. Tendo considerado unicamente as informações apresentadas e disposto na NBC TG 04R1, o resultado da venda do software. Pessoal, eu vendi por quanto? Vendi, vou botar aqui, ó, vendi por 65 mil, tá? Aí ele quer saber o resultado. Aí você faz a seguinte pergunta, ó, pessoal. Vendi por 65 mil uma coisa que estava registrada no meu ativo por 60.500. Eu ganhei ou perdi? Ganhou, exatamente, tá? Então, pessoal, eu ganhei quanto? Ganhei 4.500, tá? Ganhei 4.500. Então, ó, você sempre faz a seguinte pergunta. Você tem o seu registro ali do seu imobilizado. Você vendeu. Se fosse menos de 60.500, pessoal, você ia ter prejuízo. Como você vendeu por mais, você teve um lucro de quanto? De 4.500, tá? Vamos ver aqui a pergunta aqui que o pessoal perguntou aqui agora. Quem foi que perguntou? Professor, se eu já havia tirado o residual, não tenho que amortizar sobre os 99 mil? Não, porque o valor residual é outra coisa. O valor residual, pessoal, você só vai usar o valor residual para você achar o valor depreciável, tá? Então, ó, você só usa o valor residual para achar o valor depreciável. E o que é o valor depreciável? O valor depreciável, pessoal, é isto aqui, ó, é o custo de aquisição menos o valor residual, tá? Custo de aquisição menos valor residual é o chamado valor depreciável. Quanto é o valor depreciável? 99 mil. Aí a gente vai ver durante o curso muitas e muitas questões disso aí, pessoal.
pode ter certeza que é uma das coisas que a gente tem mais aqui é depreciação, tá certo? Então, por que que eu faço muitas questões de depreciação? Porque a banca cobra muito isso aí. Depreciação em permit é o que mais nós temos aqui, ó. A dona Aline está dizendo que errou. Pessoal, depois vocês tentem fazer, tá? Qualquer dúvida, pode mandar um zap que eu respondo, pessoal. Só não respondo se eu não estiver vendo, tá? Se eu estiver vendo ali, aí eu não respondo. Mas se tiver, eu respondo na hora, tá certo? Vamos para a próxima questão. Pessoal, qualquer dúvida pode perguntar, tá certo? Então, vamos agora para a terceira questão. A terceira questão também é do mesmo assunto, depreciação, só que agora é um imobilizado. No dia 20 de fevereiro de 2022, certa indústria adquiriu uma máquina em outro estado da federação por 380 mil. O frete de 5.850 foi pago pela empresa vendedora. No processo de instalação do Parque Fabril, foi despendido um montante de 5.200. O valor residual estimado é de 19.400. A capacidade produtiva é de 3.500 unidades. E a vida útil estimada da máquina é de 8.000 horas. A indústria espera utilizar a máquina por 8 anos, contados a partir do primeiro dia da operação, que ocorreu em 1º de março de 2022. Até o dia 31 de dezembro de 2022, a máquina operou por 450 horas e produziu 280 unidades. Baseando exclusivamente nas informações disponibilizadas e na MBC-TG 27R4, ativo imobilizado, é correto afirmar que a despesa de depreciação desta máquina apurada de acordo com o método das horas de trabalho, baseada no uso no ano de 2022, foi de... Então, pessoal, o que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo a despesa de depreciação, tá? Aí você vai observar, pessoal, primeiramente, ó, nós temos 3 métodos de depreciação usados no Brasil, tá? Nós temos o método linear, também conhecido como as cotas constantes. Qual a resposta da anterior? A resposta da anterior foi a letra A, não foi, pessoal? Opa, a resposta da anterior, acabei esquecendo de marcar, ó, foi a letra A, um lucro de 4.500, tá? Gabarito da anterior foi lucro de 4.500. Acabei esquecendo de marcar, ó. Ganhou 4.500, exatamente. Então, vamos lá, pessoal, continuando aqui, ó. Nós temos 3 métodos, tá? Método das unidades produzidas ou horas trabalhadas. Aí a gente vai ver, pessoal, que a questão praticamente pediu este primeiro método e pediu este segundo método. Só não pediu a soma dos dígitos, tá? E, aliás, a banca nunca pediu a soma dos dígitos. Nunca pediu, mas no nosso curso nós sempre mostramos lá. E aí, pessoal, fora essa soma dos dígitos, uma falha que eu sempre vejo aqui no nosso curso e que também a banca nunca cobrou foi sobre depreciação acelerada. Mas aí é uma questão muito fácil que a gente também vai ver durante o curso, porque a banca pode cobrar. A gente tem que pegar, pessoal, e cercar essa banca por todos os lados, para a gente não correr o perigo de cair uma questão ali e a gente não tenha dado no curso, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Aí você vem, pessoal, e você coloca os valores aqui, ó. Aí, o que é o custo de aquisição? O custo de aquisição, pessoal, é este mapazinho aqui, ó. Custo do imobilizado. É o preço de aquisição, mais o frete, mais o seguro, mais os tributos não recuperáveis, menos os tributos recuperáveis, menos abatimentos, mais custo de montagem, mais custo de desmontagem, mais testes de ativo, mais receitas de teste, menos despesa de teste. Isso aí é o nosso custo de aquisição. Nessa questão, vamos ver quanto é o nosso custo de aquisição. No dia 20 de fevereiro de 2022, a certa indústria adquiriu uma máquina em outro estado da federação por 380 mil. Então, pessoal, isso aí já está valendo. Ó. Preço, né, de compra. Preço de compra.
380 mil. O frete de 5.850 foi pago pela empresa vendedora. Pessoal, quando a empresa vendedora paga o frete, você não contabiliza ele como o seu imobilizado, tá? Então, aqui foi uma pegadinha da banca, ó. O frete de 5.850 foi pago pela empresa vendedora. Você só contabilizava esse imobilizado, pessoal, se fosse a sua empresa que estivesse pagando o frete. Então, aqui, neste caso, não conta, tá? Aí ele disse, no processo de instalação do Parque Fabril, foi dispendido um montante de 5.200, o valor 5.200 no processo de instalação. Instalação, pessoal, faz parte do custo. Então, aqui, ó, mais instalação. 5.200. Então, neste caso, ó, o valor residual é de 19.400. O valor residual é para você achar o valor depreciado, tá? Aí, pronto, terminou aqui, pessoal, eu já tenho o meu custo de aquisição. Meu custo de aquisição é igual a 385.200. Mas o que é que a questão está pedindo? A despesa de depreciação, tá? Então, pessoal, como a questão agora está pedindo a despesa de depreciação, basta vir para este mapa mentalzinho aqui, tá? Basta vir para este mapa mental aqui. Então, eu já sei que o meu custo histórico foi quanto? 385.200, tá? O que é o custo histórico, pessoal? Custo histórico é aquele primeiro registro que você faz no seu imobilizado, tá certo? Você registra no seu balanço patrimonial pelaquela entrada. Então, ali é o meu custo histórico, tá? Professor, se o frete fosse pago pelo comprador, teria que colocar? Teria. Aí faria parte do estoque, dona Aline. Se eu estivesse pagando o frete, aí esse frete faria parte aqui desse custo histórico, tá? Aí vamos lá, pessoal. Agora vamos calcular, ó. Vamos calcular. Aí você faz assim, ó. Vou apagar aqui. Não, não vou apagar, não. Aí agora que você vai pegar, ó, o valor residual é 19.400. A capacidade produtiva é de 3.500 unidades. Então, pessoal, vida útil, 3.500 unidades. E vida útil estimada da máquina é 8.000 horas. Ó, aqui, pessoal, esta vida útil é em unidades. E agora ele deu outra vida útil. Qual é essa outra vida útil? Vida útil de quanto? De 8.000 horas. Outra vida útil, tá, pessoal? Presta atenção aqui, ó, só nesse detalhe aqui, ó, muito importante, tá? Aqui, ó, vida útil de 8.000 horas significa o quê? Que ele pode pedir a depreciação por unidades ou ele pode pedir a depreciação por horas. Vamos continuar. A indústria espera utilizar a máquina por 8 anos. Então, pessoal, quem diz a vida útil da máquina é a empresa, tá? Então, nós temos outra vida útil, ó. Vida útil, 8 anos, tá? Eu estou explicando aqui para você entender bem direitinho aqui, pessoal, ó. 8 anos. Aí ele diz, ó, contados a partir do primeiro dia da operação que ocorreu em 1º de março. Então, pessoal, em 1º de março, a máquina começou a entrar em uso, tá? Aí ele diz, até o dia 31 de dezembro de 2022, a máquina operou 450 horas. Então, pessoal, olha aqui, ó. Eu utilizei quantas horas? 450 horas. Então, pessoal, aqui foi a minha vida utilizada. Olha aí, ó, estou fazendo aqui os 3, porque é muitos dados, aí às vezes você diz o que é que a questão está pedindo, né? Ó, utilizada. 450 horas. E produziu 280 unidades. Então, aqui, ó, a vida utilizada, 280 unidades.
Baseando-se exclusivamente nas informações disponibilizadas e da NBC-R4 ativo imobilizado, é correto afirmar que a despesa de depreciação desta máquina apurada de acordo com o método das horas de trabalho. Então, pessoal, esta questão, ela poderia pedir o quê? Poderia pedir método das horas de trabalho, como pediu, poderia pedir método das unidades e como poderia pedir método linear da vida útil aqui, ó, 8 anos. E ele utilizou quanto tempo aqui, pessoal? A vida utilizada. Vida utilizada. A vida utilizada aqui, ó, ele começou no dia 1º de março e terminou no dia 31 de dezembro. Então, foram quantos meses? Foram 9 meses, tá? 9 meses. 9 meses. Primeiro, é 10 meses, muito bem, o Vitor aí disse 10 meses, é 10 meses, porque ele só deixou de usar janeiro e fevereiro, começou em março, exatamente, 10 meses. Aí, pessoal, cuidado quando a gente for colocar os meses aqui, tá? Aí, pessoal, a questão poderia pedir qualquer um desses 3, mas ela pediu este daqui, ó. Este daqui, tá? Então, agora é só ir para a fórmula. Vamos lá fazer a fórmulazinha, ó. Eu nem vou trazer a fórmula, eu mesmo vou fazer aqui, pessoal. Vou apagar aqui, ó, para a gente fazer a fórmula, tá? Então, ó, ele está pedindo a despesa, tá? Então, a despesa vai ser isso aqui, pessoal. Despesa de depreciação. É igual custo histórico, né? Ou, aliás, não vou botar custo histórico não, tá? Vou botar valor... vou botar custo histórico. Menos valor residual, vezes vida utilizada sobre vida útil. E aí, pessoal, eu posso fazer qualquer método baseado nisto aqui, tá? Somente não os métodos dos dígitos, porque método do dígito já tem outra característica, tá? Feito isto aqui, vamos resolver agora, ó. Eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Despesa de depreciação. Quanto é meu custo histórico? O meu custo histórico, pessoal, foi 385.200, ó. 385.200. Quanto foi meu valor residual? Aí a questão diz, ó, o valor residual estimado é 19.400. Isso aqui serve para qualquer método, tá? Também é método qualquer método. 19.400. Multiplicado pela vida utilizada. Aí eu venho aqui, pessoal, qual foi a minha vida utilizada? 450 horas. Então, aqui, ó, multiplicado por 450 horas. E a minha vida útil? A minha vida útil foi de 8.000 horas, tá? 8.000 horas. Aí eu venho e divido por 8.000 horas. Feito isto, pessoal, agora é só fazer aqui a despesa de depreciação. Que vai dar quanto? Eu vou pegar aqui a calculadora, né? 385.2 menos... Opa, alguém já fez aí. 205... Como é que está aqui? 205, 762,50, foi? 300 menos 19,4. 365,800. 365,800, pessoal, é o chamado valor depreciável, tá? Valor depreciável. Vou colocar aqui, ó, valor depreciável. Aí eu multiplico 450 dividido por 8.000. Veja quanto é que está essa despesa de depreciação, pessoal. R$ 20.576,25. Aí eu venho aqui, pessoal, e venho e marco a letra A, tá? Agora, pessoal, quando vocês chegarem em casa, vocês depois façam pelo método das unidades e façam também pelo método da vida útil, tá?
da vida útil aqui, a vida em termos de anos, né? Aí você vai observar que provavelmente eu ainda não fiz, tá, pessoal? Normalmente eu não fiz. Provavelmente vai ter uma dessas respostas aqui, só esperando ali com a boquinha aberta para você errar a questão. Pode observar, tá? Depois vocês façam essa daqui, que vai ter isso aí para você ver como a banca ela é traiçoeira, pessoal. Você faz a questão, aí pensa que está tudo certo, aí quando vai olhar, tem esses detalhes aí, tá certo? A gente consegue baixar essa aula depois? Depois, pessoal, vou colocar no YouTube. Assim que terminar aqui, eu já vou colocar no YouTube, lá no meu canal do YouTube, tá? Vou colocar essa aula hoje no canal do YouTube. Podemos ir, pessoal? Continuando? Próxima questão? Estão entendendo até agora? Pessoal, ó, aqui vocês não estão tendo muita interatividade porque eu estou explicando a primeira vez, tá? Mas no nosso curso, quando eu explico a primeira vez que a gente vai resolver as questões, normalmente eu só resolvo uma questão. As outras, tudo são vocês, tá certo? Então, no meu curso, pessoal, eu só resolvo uma ou duas questões. As outras são vocês. Aí depois a gente faz sua correção. É desse jeito que é o nosso curso, tá? Aqui é porque eu estou explicando a primeira vez e tem muita gente que ainda está cru em alguns assuntos, correto? Então, vamos ver aqui, pessoal, a questão de número 4. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações para a elaboração da demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2022. Aí aqui ele deu os dados, né? Receita bruta com venda de mercadoria, PIS sobre vendas, COFINS sobre vendas, ICMS sobre vendas, vendas canceladas e tudo mais. Considerando unicamente as informações disponibilizadas, o lucro bruto. Pessoal, o que é que a questão está pedindo? O lucro bruto, tá? Para quem estudou no nosso curso, pessoal, posso dizer com toda, vamos dizer assim, com todo detalhe mesmo, tá? Ninguém, eu acredito que pouquíssimas pessoas que estudou no nosso curso têm errado uma questão dessa daqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó, como é que a gente resolve essa questão de lucro bruto. Pessoal, isso aqui é uma questão de DRE. Demonstração do resultado do exercício. E a questão está pedindo o lucro bruto. Quando a questão pede o lucro bruto, pessoal, a gente tem um macete bem bacana no nosso curso. Qual é o macete? É este daqui, ó. Você tem aqui uma questão de DRE. Aí você começa a DRE, normalmente começa aqui, ó. Receita brutas de vendas. Aí você vai, ó. Receita brutas de vendas menos o D dia. Menos o D dia é igual a receita líquida de vendas. Menos o CMV é igual ao lucro bruto. O lucro bruto, pessoal, é a mesma coisa que a questão está pedindo o resultado operacional bruto. É a mesma coisa que a questão está pedindo resultado com mercadorias, tá? Então, a questão pode pedir lucro bruto, resultado operacional bruto ou resultado com mercadorias. É a mesma coisa. E aí, a gente aqui no nosso curso, pessoal, a gente olha aqui, ó. D dia. O que é o D dia? Devoluções e cancelamentos e abatimentos. Descontos incondicionais. O que são os descontos incondicionais? É aquele desconto que a empresa vendedora dá na hora que você está comprando, ou seja, na hora da nota fiscal, tá? Imposto sobre vendas. Quais são os impostos sobre vendas? PIS, COFINS e ICMS, tá? E o ISS, se for serviço. E ajuste a valor presente de clientes. É o chamado AVP, tá, pessoal? A gente chama isso aqui de AVP. Aí você tem a receita líquida. E depois você tem o CMV. E o que é o CMV? CMV, pessoal, é igual ao estoque inicial, mais as compras líquidas, menos o estoque final. E aí a gente vai ver, pessoal, que por incrível que pareça, o mais difícil desse tipo de questões é a gente achar o CMV. Vocês vão ver como é justamente isso aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui a questão. Receita brutas com vendas de mercadorias, 100 mil. Aí eu venho aqui, pessoal, e coloco aqui, ó, 100 mil. Depois, PIS sobre vendas. Pessoal, tudo que for imposto sobre vendas, entra lá nos impostos sobre vendas, tá? 650. Então, aqui, ó, é nos impostos, tá? 650. Depois,
COFINS sobre vendas, também, ó, é impostos. Eu poderia até somar os três aqui juntos, pessoal, e colocava de uma vez só. Vou fazer isso aqui, tá? 12 com mais 3, 15 com mais 650, 15,650. Então, eu vou colocar numa vez só, tá? PIS, COFINS e tudo mais. 15,650. 15,650. PIS, COFINS e ICMS. Depois, vendas canceladas. Vendas canceladas, pessoal, é aqui, ó. Devoluções, cancelamentos e abatimentos. Então, eu cancelei. Foram canceladas quanto? Foram canceladas 1.240. Aí eu coloco aqui, ó, 1.240. Continuando. Compras brutas de mercadoria para revenda. Pessoal, compras brutas para mercadorias para revenda é CMV, tá? Então, aqui, ó, CMV é igual ao estoque inicial mais as compras líquidas menos o estoque final, tá? Então, meu CMV vai ser igual. Aí, aqui, ó, já vou usar aqui, tá, pessoal? Que ele deu aqui no final, ó. Estoque inicial, 5.000, mais as compras líquidas, mas ele deu foi as compras brutas. Então, eu abro um parênteses, pessoal, eu abro um parênteses para eu achar essas compras líquidas, tá? Eu já comprei por 60.000. Vou colocar aqui, ó, 60.000. Aí depois eu vejo, tá? O restante. Menos o estoque final. Quanto foi o estoque final? 12.000. Esses dois aqui eu já coloquei. Continuando. PIS sobre compra a recuperar, 390. Então, pessoal, se eu comprei a mercadoria e eu tenho um PIS a recuperar, ele diminui o valor das compras, tá? Ele diminui o valor das compras. Diminuiu quanto? Em 390. Diminuiu em 390. COFINS sobre compras a recuperar também diminui, menos 1.800. E ICMS a recuperar também diminui o valor das compras, tá? Então, pessoal, eu poderia até fazer aqui, ó, vou fazer os três juntos aqui, ó, os três juntos, tá? Ó, 60.000 menos, ó, esses daqui, tá? Que vai dar quanto, ó? 7.200 com 1.800, 9.000. 9.000 com 390, 9.390, tá? 9.390. Aí, pessoal, vamos ver quanto é que vai dar esse meu CMV. Meu CMV vai ser 5.000 mais 60.000 menos 9.390. 60 menos 9,39. 50.610. Mais 50.610 menos 12.000. E aí, pessoal, veja quanto é que dá este CMV aqui, por favor. R$ 55.610 menos 12, que vai dar 43.610, tá? Pessoal, o nosso CMV é 43.610. Venho aqui e coloco aqui, ó, 43.610. E a questão quer saber este lucro bruto, pessoal. A questão quer saber isto aqui, ó. Observe que o mais difícil aqui, praticamente, pessoal, foi a gente achar o CMV, tá? Veja quanto é que dá aí, pessoal. 100.000 menos 1.240, menos 15.650, menos 43.610. 39.500. 39.500, pessoal, é o nosso lucro bruto, tá? Aí eu venho aqui na resposta, ó, 39.500, e o gabarito é a letra B, tá? Pessoal, então, ó, DRE, a gente tem aqui, pessoal, durante o ano, durante o curso, a gente vai fazer várias questões, e aí, professor, eu não sei a estrutura da DRE. Você vai saber a estrutura da DRE, pessoal, na maior tranquilidade. Quando menos espera, terminou a aula, você já sabe toda a estrutura da DRE, tá? Então, o nosso curso é desse jeito assim, é para você fazer a questão e você mesmo vai verificar se você está progredindo ou não, pessoal. O nosso curso é muito dinâmico, ou seja, você faltou um dia, você vai perder bastante conteúdo, aí você tem que assistir o vídeo para você recuperar o tempo, tá? Porque
Quem estuda no nosso curso sabe que nós somos muito dinâmicos mesmo, tá? Vamos agora para a quinta questão. Essa quinta questão, pessoal, é de contabilidade de custos, tá? Contabilidade de custos, contabilidade de custos. E aí, pessoal, nós fizemos uma aulazinha experimental anteriormente e mostramos aqui algumas coisas de contabilidade de custos, tá? Então, vamos fazer só uma pequena revisãozinha aqui, bem rapidinho, tá? Aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, eu mostrei aqui, pessoal, né? O que ocorre no almoxarifado, a gente chama de investimentos. O que ocorre dentro da fábrica, é só você olhar aqui, ó. Ocorreu dentro da fábrica. Se ocorreu dentro da fábrica, pessoal, é custos. Ocorreu dentro da fábrica, é custos. Se ocorrer dentro da loja ou do escritório, a gente sabe que é uma despesa, tá? Nós fizemos umas 2 ou 3 questões da banca Consulplan e mostramos isso aqui como a gente resolvia na maior tranquilidade. Isso aí foi na aula anterior, tá? Feito isto, aí a gente vem para cá, pessoal. Aí aqui nós temos os elementos do custo, tá? Elementos do custo. O que são os elementos do custo? Elementos do custo, pessoal, é a matéria-prima, ou também podemos chamar de material direto, tá? Matéria-prima ou material direto, a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Então, esses 3 aqui, pessoal, são os elementos do custo. E quando a gente for tratar de elementos do custo, vai estar sempre nesta ordem, tá? Não pode alterar a ordem, porque se alterar a ordem, pessoal, você pode errar a questão, tá certo? Então, aqui nós temos ó, a matéria-prima, a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação, tá certo? Aí você vem aqui, pessoal, e você vai ver, ó, quando eu tenho os 3 elementos juntos, a soma dos 3 elementos juntos, eu chamo de custo de produção do período, tá? Vamos supor, ó, só exemplo, tá? Só exemplo. Vamos supor que aqui seja, ó, 1.000 de matéria-prima, 500 de mão de obra e 300 de custos indiretos, tá? Quanto é o meu CPP, pessoal? Meu CPP vai ser 1.800, tá? Meu CPP, 1.800. Por quê? Porque o CPP é a soma da matéria-prima, da mão de obra direta e dos custos indiretos. E se a questão perguntasse quanto é o meu custo primário? O custo primário, pessoal, custo primário. O custo primário é a soma da matéria-prima mais a mão de obra, tá? A gente viu isso aí na aula passada. Ó. Custo primário é igual a matéria-prima mais a MOD. Neste caso aqui, pessoal, quanto é o nosso custo primário? O nosso custo primário é R$ 1.500. E se a questão pergunta quanto é o custo de transformação? Custo de transformação, pessoal, é a mão de obra mais os custos indiretos, tá? Nós fizemos essas questões, aí todo mundo aqui, inclusive o pessoal depois mandou zap para mim perguntando, professor, é assim? Eu disse, é desse jeito mesmo. Então, aqui, pessoal, o nosso custo de transformação. O que é o custo de transformação? O custo de transformação é a mão de obra direta mais o CIF, tá? E o que é CIF? CIF são os custos indiretos de fabricação. Então, pessoal, só temos 3 custos. Matéria-prima ou material direto, tá? Mão de obra direta e custos indiretos. Somente esses 3. Feito isto, podemos resolver a questão na maior tranquilidade agora, tá? Vamos ver o que é que a questão está pedindo. Considere as informações a seguir relativas aos custos incorridos na fabricação do produto. Professor, meu computador desligou. O senhor pode mandar esse PDF resolvido no grupo? Eu vou mandar só o link, vou mandar só Vou colocar no grupo, vou colocar no YouTube, dona Laudicea. Considere as informações a seguir relativas aos custos incorridos na fabricação do produto de determinada empresa industrial no exercício 2022. Considere também que a empresa fabrica um único produto. Aí, pessoal, aqui eu tenho que classificar, tá? Saber se é matéria-prima ou material direto, né? Saber se é MOD
e saber se é CIF, tá? Eu classifico, aí depois eu vou ver aqui, ó. Informações adicionais. Ao final do exercício, não havia estoques de matéria-prima nem de produtos em elaboração. Os gastos com energia elétrica e água são alocados na proporção de 25% para administrativo e 75% para o departamento de produção. Em 31 de dezembro de 2022, o valor total dos estoques de produtos acabados era 32.500. Com base unicamente nas informações disponibilizadas, o custo de mão de obra direta incorrido no período foi de... Então, pessoal, uma questão relativamente fácil para o nosso curso, tá? Por que que eu digo relativamente fácil? Porque nós fizemos muitas. Pessoal, o nosso curso de contabilidade de custos, eu posso até dizer assim, ó, contemplamos quase tudo, mesmo assim que cai na prova, mesmo assim que você só não aprende mesmo se você faltar e se você não praticar, tá certo? Então, a gente vai fazer isso aí na maior tranquilidade, ó. Estoque inicial de produtos acabados, 45.000. Isso aqui, pessoal, não vai entrar nesse primeiro momento aqui, tá? Neste primeiro momento, não entra. Vou até colocar aqui, ó, vou apagar aqui, tá? Observe que ele deu, ó, estoque inicial de produtos acabados, 45.000. Por que que ele deu esse valor, pessoal? Porque essa questão aqui, na realidade, na prova, não foi só essa questão, foi essa questão e já seguia a sequência outra questão. Ou seja, você ia fazer duas questões baseadas somente nesta, tá? Então, esse estoque inicial de produtos acabados não entra aqui. Depreciação de máquinas. Depreciação de máquinas, pessoal, é um CIF. É um CIF, tá? Vou até colocar o CIF aqui, ó. CIF 16.000. Custos de embalagem prontas, individuais. Pessoal, isto aqui é um material direto, tá certo? É um material direto. Por que que é um material direto? Vamos dar um exemplo bem simples, que eu gosto sempre de dar um exemplo bem simples. É quando a empresa fabrica margarina. Para fabricar margarina, pessoal, tem aquelas embalagens que já vem pronta. Aquelas embalagens que já vem pronta, pessoal, é chamado custos de embalagem pronta. Então, isso aqui é um material direto, tá? Então, a gente está relacionado lá, matéria-prima ou material direto, 6.000. Vou até botar aqui, ó. Matéria-prima ou material direto, 6.000. Continuando. Aluguel do galpão fabril. Isso aqui, pessoal, é um CIF. Por que que é um CIF? É só você olhar o nome, ó. Fabril, fábrica, tudo que tiver fabril, fábrica, pessoal, é porque está dentro da fábrica. Estando dentro da fábrica, é um CIF, tá? Ó, depreciação das máquinas. As máquinas estão aonde? As máquinas estão dentro da fábrica. Por isso que depreciação das máquinas é um CIF, tá? Aluguel do galpão fabril é um CIF, R$18.000. Mão de obra indireta, pessoal, isso aqui é a chamada MOI, tá? Esta MOI, pessoal, é um CIF. O que é a mão de obra indireta? A mão de obra indireta é a mão de obra do supervisor da fábrica. É a mão de obra de um cara contratado para trabalhar naquele momento ali na fábrica, para fazer somente força. Então, ali é uma mão de obra indireta. O vigia da fábrica é uma mão de obra indireta. Então, isso aqui, pessoal, é um CIF, tá? É um CIF, R$4.500. Custos de transformação. Custos de transformação, pessoal, 70.375. Aí eu venho aqui, ó, eu já sei que o custo de transformação é igual a MOD mais o CIF, ó. Eu vou fazer a questão aqui mesmo, nem vou precisar fazer lá no desenho, tá? Vou só mostrar aqui. Matéria-prima direta. Isto aqui, pessoal, é a nossa matéria-prima, tá? Não é CIF, ó. Matéria-prima, 25.500. Entra aqui, ó. 25.500, tá? Energia elétrica consumida. Isto aqui, pessoal, é um CIF. Mas só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Ó? O detalhe é o seguinte, ó. Os gastos com energia elétrica
e água são alocados na proporção de 25% para o setor administrativo, ou seja, 25% vai ser despesa e 75% vai ser custo. 25%, pessoal, como é para o setor administrativo, é despesa, e 75% será custos, tá certo? Quanto é 75% de 12.500, pessoal? Alguém já fez ou não? Já fizeram? 9.375. 9.375. Aí eu coloco aqui, ó, 9.375. Pronto, pessoal. Feito isto, eu vou e somo aqui, ó. Quanto foi que deu de CIF? 16 mais 18 mais 4 é 500 mais 9.375. 47.875. 47.875. Pessoal, essa questão demorou um pouquinho só porque eu estava explicando, tá? Mas é uma questão que você faria em menos de 3 minutos. Menos de 3 minutos, tá? E a questão quer saber a mão de obra direta. Eu já tenho o custo de transformação. Quanto é o custo de transformação? 70.375. 70.375. Quanto é a minha mão de obra? É o que eu quero. E quanto é o meu CIF? O meu CIF, pessoal, é 47.875. Agora sim, ficou fácil achar a MOD. Quanto é que vai ser a MOD, pessoal? Vai ser 70.375 menos 47.875. E vai dar quanto, pessoal, essa MOD? 22.500. 22.500, pessoal, é a nossa MOD, tá? Questão gabarito, letra C. Pessoal, demorou porque eu estava explicando. Expliquei desde o começo o que é um custo, o que é uma despesa, tá? Mas isso aqui é experimental. Na hora lá do nosso curso, a gente vai resolver muitas questões sobre isso aqui, tá? Inclusive, a próxima questão que tinha na prova era referente a este assunto mesmo. Aí eu não trouxe para não tomar o tempo total de vocês, tá? Mas durante o curso nós vamos fazer essas questões aqui na maior tranquilidade, tá? E aí, pessoal, posso garantir para vocês que vocês vão sair daqui sabendo custo, contabilidade de custos, tá? Você vai sair daqui sabendo contabilidade de custos para resolver as questões da banca consultar. Vamos para a próxima. A próxima, pessoal, é a última para encerrar, tá certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, essa questão é a questão de número 6. Isso aqui, pessoal, é a questão de contabilidade gerencial. Contabilidade gerencial, tá? Essa contabilidade gerencial é a análise das demonstrações contábeis. Análise das demonstrações contábeis. Aí a questão diz o seguinte: certa empresa apresentou os seguintes saldos no encerramento do exercício 2022. Aqui eu tenho os dados, né? Considerando exclusivamente as informações disponibilizadas, informe a composição do endividamento dessa empresa. Então, pessoal, ele está pedindo a composição do endividamento. Aí a gente viu lá no curso os índices de liquidez, os índices de liquidez seca, corrente, vimos os índices de prazo médio de rotação de estoque e também vimos, pessoal, a composição de endividamento e o grau de endividamento. Aí aqui, ó, nós temos o endividamento. Quando ele diz só o endividamento, pessoal, é o grau de endividamento, tá? E quando ele diz a composição de endividamento, foi o que a questão pediu. A questão pediu isto aqui, tá? O que é a composição de endividamento? É a expressa natureza do endividamento da empresa, comparando o endividamento de curto e longo prazo. Trata-se do percentual de dívidas a curto prazo sobre o endividamento total. Seu cálculo é dado por composição do endividamento passivo circulante sobre capital de terceiros, tá? E aí, pessoal, era só isto aqui, ó, passivo circulante
sobre capital de terceiros, tá? E o que é capital de terceiros? Capital de terceiros, pessoal, é o passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Capital de terceiros é igual passivo exigível. E o que é o passivo exigível? Passivo circulante mais passivo não circulante. Então, era só isso aqui, pessoal. Então, a questão que é, ó, passivo circulante sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Então, vamos ver aqui, ó. Quanto é meu passivo circulante? 1.455. Quanto é meu passivo circulante mais passivo não circulante? 4.500 mais 1.455, que vai dar quanto? 5.955. 5.955. Agora é só dividir, pessoal. Quanto é o meu endividamento? Composição, né? Composição, não é endividamento, tá? Composição do endividamento. Composição do endividamento. 24,43%. A dona Natália já fez aqui. Então, pessoal, 24,43%, o nosso gabarito é a letra A, tá? Então, pessoal, por aqui nós vamos ficando, tá? Caso você queira adquirir o nosso curso, eu posso dizer para vocês, pessoal, que é o curso que tem, vamos dizer assim, o melhor custo-benefício para você, tá? Melhor custo. Por quê? Porque é um curso relativamente barato e as aulas são ao vivo. A dinâmica, pessoal, você vai ver durante o curso. Você teve dúvida, você pergunta na hora. Depois, ou então, você só anota e depois pergunta. E, ao mesmo tempo, todas essas aulas vão ficar na plataforma para você assistir na hora que você quiser, tá? Então, pessoal, é só mandar aqui um zap para mim. Professor, como é que eu faço? Ah, professor, eu estou sem dinheiro. O senhor consegue fazer uma entrada e mais duas? Professor, o senhor consegue uma entrada e mais três? Eu consigo. Pessoal, eu faço qualquer coisa para tentar fazer com que você seja aprovado nesse exame, tá? Chegou de manhã, você está com dúvida. Professor, como é que resolve tal questão? Eu vou lá e explico. Às vezes não dá para explicar no zap, eu ligo aqui o computador e mostro. Ó, vamos fazer lá no computador que eu vou lhe mostrar como é que se resolve a questão. E é assim, pessoal, que é o nosso curso. E graças a Deus o pessoal tem gostado bastante, tá? Então é isso, pessoal. Então, até a próxima, tá? O nosso curso vai iniciar no dia 1º de junho, mas até lá a gente vai fazer mais outras aulas avulsas dessas daqui, aulas experimentais, tá? Então, boa noite a todos, pessoal. Dona Lidiane, a dona Naira disse que gostou, fui aluna, já fui... Ah, dona Lidiane Dias, já fui aluna, já fui aprovada. Obrigada, professor, a dona Delisete, a dona Aline, super indico. Excelente, professor, gostei muito. Sua aula é sempre proveitosa. Então, pessoal, é isso. Uma boa noite para todos.